Boa noite, professores de educação infantil. Sejam bem-vindos a mais uma live, onde nós estaremos falando sobre a adaptação das crianças na creche e também a adaptação das crianças nas pré-escolas. Nessa live, eu também vou estar dando dicas de atividades que podem ser desenvolvidas com essas crianças nesse momento de adaptação. Vou estar falando algumas vivências, algumas experiências que são possíveis de serem desenvolvidas com essas crianças nesse momento de adaptação nas creches e nas pré-escolas. Então, relembrando, eu falei aqui para vocês sobre como preparar o ambiente para receber essas crianças pequenas, bem pequenas e bebês. Foram as 3 últimas lives onde eu estive conversando com vocês. Ou seja, eu dei algumas dicas de formas que você pode estar criando dentro do teu ambiente escolar, na tua sala, para receber bem essas crianças, tanto os bebês quanto as crianças bem pequenas lá nas creches e também as crianças pequenas nas pré-escolas. E agora, já estamos se aproximando do momento de receber essas crianças nas nossas escolas. Então, nós precisamos pensar na melhor forma de estar fazendo essa acolhida, essa adaptação dessas crianças, desses ambientes pré-preparados por nós professores. O que nós devemos fazer? Bom, eu indico muito que antes desse momento de receber as crianças propriamente dito, toda a escola se reúna, professores, diretores, coordenadores da escola se reúnam para uma conversa. E nessa conversa é preciso decidir qual o papel de cada um, quem vai receber a criança, se os pais irão ou não estar entrando na sala, se é importante nesse momento que os pais entrem e permaneçam por alguns instantes na sala e fiquem com essas crianças. Tudo são assuntos importantes e que merecem um carinho todo especial da equipe escolar, no caso, o diretor, os coordenadores e todos os professores. Sentarem junto e estarem conversando para discutir qual é a melhor forma de estar recebendo essas crianças. É difícil falar aqui para vocês, não, os pais têm que entrar, não, os pais não têm que entrar, porque isso é muito relativo, vai depender muito da realidade de cada escola, de como que são essas famílias, o que vocês costumam fazer como escola, como vocês acolhem esses pais na primeira semana ali, onde as crianças estão se adaptando. Mas é uma conversa que é necessário que vocês tenham como equipe pedagógica. É o primeiro passo ali entre a equipe pedagógica decidir como que será esse acolhimento com os pais. Decidir se é melhor que eles fiquem com as crianças na sala por algum tempo, ou que não, que já deixem lá na entrada da escola e que tenham um adulto responsável, uma pessoa responsável para conduzir essas crianças até as suas respectivas salas de aula. Então, são todos combinados que é necessário que a equipe esteja fazendo para que não haja uma decisão só de um professor ou só de uma professora e depois não tenha um entendimento e fique aquela bagunça na escola. Então, é importante que haja essa conversa entre escola, para que haja esse combinado entre escola, diretor, coordenadores e professores e decidam quanto tempo o pai deve ficar na sala. Lógico que isso não é uma coisa rigorosa, né, professores? Que fique bem claro isso. É só para que haja, assim, uma maior organização. Porque você
terá o momento que você vai precisar estar conversando com o pai e passar essas informações para ele. E esse é o próximo, um dos próximos itens também que nós estaremos conversando, né? Ainda antes de falar propriamente sobre os pais, é importante já que no início do ano letivo, agora quando você vai receber essa criança, muito importante para essa adaptação das crianças, que você já tenha a tua rotina criada, a tua rotina de trabalho, como que vai ser o teu dia todinho registrado nessa rotina com essa criança. E ela tem que já estar digitada, escrita e impressa, colocada lá na tua parede para você poder estar consultando sempre que você tiver dúvida do que fazer agora, né? Então, essa rotina ela tem que conter todo o teu dia, ou a tua manhã, ou a tua tarde, ou o dia todo, se você for ficar com essa criança o dia todo, né? Desde a recepção dessa criança, desde as atividades que vocês vão fazer na escola, as mais simples possíveis, tipo alimentação não é simples, inclusive é muito importante, né? Na verdade, não existe uma atividade simples que não seja necessária, todas são necessárias de serem desenvolvidas com as crianças. Então, por isso, exige-se planejamento, tem que existir essa rotina e ela é muito importante para a adaptação das crianças, que isso vai garantir a segurança, vai transmitir tranquilidade para essas crianças. Nessa rotina tem que conter tudo, a alimentação, a higienização, os horários que você vai estar fazendo intervenções pedagógicas, né, que elas vão estar ali vivendo experiências pedagógicas com você, que você vai estar direcionando, os momentos livres, tudo tem que haver nessa tua rotina para que você fique bem seguro na hora de receber essas crianças na adaptação escolar. Aí, com relação à prática propriamente dito já da adaptação, o que é extremamente necessário que você faça primeiramente? Ter uma conversa com os pais e tranquilizar esses pais. Por quê? Porque a família ela é extremamente importante nesse momento de adaptação da criança. A família é decisiva nesse processo de adaptação. Então, você, professor, você precisa ter essa conversa com esses pais, com essas famílias, porque às vezes nem é tão difícil você realizar a adaptação com a criança, como é difícil realizar a adaptação com os pais, porque os pais eles ficam inseguros, eles têm medo que os filhos às vezes não sejam bem tratados, eles não só têm esse medo, mas como eles ficam preocupados de fato. Será que o meu filho vai chorar? Será que ele vai gostar da escola? Será que os coleguinhas vão brigar com ele? É muitas perguntas, muitas dúvidas que vêm na cabeça dos pais, eles ficam inseguros, ficam tensos, né? E às vezes nem esses os problemas, são coisas mesmo do tipo de não querer deixar a criança num ambiente que não seja a casa deles, sobre os cuidados deles, mas como há necessidade, ele precisa deixar a criança na escola, então não tem o que fazer e ele tem que deixar. Por isso que é importante que você, professor, tenha essa conversa com essa família, com esse pai, com essa mãe, com quem for o responsável pela criança que você vai estar sendo a responsável lá na escola. O que você não pode deixar de dizer para essa família? Olha, família, essa criança vai estar aqui sobre os meus cuidados. Ela vai ser muito bem cuidada por mim. Eu sou profissional, eu sei como fazer. Porém, você precisa confiar no meu trabalho, né? Pode ir tranquilo para o seu trabalho, fazer o que você precisa fazer e tranquilizar de fato essas famílias. O momento que você vai falar com essas famílias, eu já falei em momentos anteriores que eu sugiro que seja feita uma reunião para ter essa conversa com os pais, explicando de toda essa importância que eles têm no momento de adaptação com as crianças. Mas se essa reunião não for possível
que você não tenha conseguido fazer essa reunião com antecedência, então eu sugiro que você faça um vídeo e mande para faça um grupo e mande para todo mundo, ou mande no privado mesmo, mas explique todo o papel da família, a necessidade que essa família tem de participar realmente desse momento de adaptação da criança. E caso você seja muito tímida e não tenha coragem de fazer um vídeo, então escreva. Escrever também vale, só que claro, você vai ter que escrever um texto muito grande, porque você vai ter que escrever muitas coisas para essa família. Você vai ter que inclusive dizer para ela: olha pai, olha mãe, olha família. Você tem que conversar com a sua criança antes de mandar ela para a escola. Lógico que se ela já... E mesmo o bebê é importante conversar. Às vezes a gente pensa, os bebês não entendem, mas entendem sim. E é importante que o pai e a mãe, a família estejam tendo essa conversa com as crianças, explicando: olha, você vai para a escola, vai ficar com a professora, mas a professora é legal, ela é querida, você vai brincar com os teus amiguinhos. Isso são falas que você precisa estar orientando os pais a dizer para essas crianças, né? Os amiguinhos são legais, a professora vai fazer muitas atividades com você, e o papai ou a mamãe vai te deixar lá na escola e volta a te buscar mais tarde. Se vai vir 11 horas, diz, e às 11 horas o papai volta, ou às 11 horas a mamãe volta. Se a criança vai ficar o dia inteiro, diz, mais à tardinha, a mamãe volta para buscar, o papai volta para buscar. Ter esse diálogo com a criança, então você vai ter que falar para a família, vai ter que falar para os pais, que eles são extremamente importantes, que eles têm que estar dizendo essas coisas para as suas crianças. Eles têm esse papel fundamental de acalmar, de explicar para essa criança que chegou o momento dela vir para a escola, mas que a escola é legal, ela não pode colocar na cabeça da criança que lá, nossa, se você não obedecer, eu vou te levar para a escola. Não, você tem que explicar isso também para os pais, que a criança ela não pode ver a escola como um castigo, que a criança tem que ser instruída pela família e por você, professor, na escola também, que ensinar essa criança a ver a escola como uma coisa boa, como uma coisa legal, que lá é bom, que a professora é legal, que é divertida, que os amiguinhos são interessantes, que eles gostam de você, que é bom brincar com os amiguinhos, que lá tem espaços interessantes, que lá tem parquinho, que lá ela vai poder cantar, dançar, estimular de fato essa criança. E quem é que vai fazer isso antes de você, professor? É essa família, são esses pais. Mas se o pai não tem esse conhecimento, se ele não sabe da importância dele, então você, professor, que tem que estar instruindo essa família para que isso de fato aconteça, né? Para que eles consigam ter toda essa fala com essa criança. Se o pai não tem essa informação, é você, professor, que vai explicar para esse pai, né? Com as tuas palavras, do teu jeito, mas você vai ter que dizer para essa família que ela tem que passar para a criança todas essas informações, falar que a escola é boa, que a professora é querida e tudo mais, né? E lógico, você tranquilizar essa família, que essa criança que vem para você vai ser muito bem-vinda, que você vai tratar essa criança como se ela fosse tua, né? Como se ela fosse o teu filho. Lógico que ali essa criança é o teu aluno nesse momento, mas você tem que tranquilizar essa família de forma que ela entenda que ela pode confiar em você, que você vai sim de fato tratar essa criança como se fosse a tua criança. E é importante que de fato você faça isso, não só diga, mas que de fato você viva isso na tua sala de aula quando você estiver recebendo essa criança, em todos os momentos escolar, mas agora nesse momento da adaptação é fundamental, extremamente necessário que além de você dizer para o pai, você realmente pratique isso em sala de aula, que você viva isso, né? Transmita carinho, transmita amor, seja paciente, seja criativo na tua fala, porque você vai usar muito a tua fala nesses momentos para estar tranquilizando essas crianças,
né? É muito importante que, além de você tranquilizar os pais, você realmente viva isso em sala de aula com os teus pequenos. Outra coisa que é preciso vocês estarem dizendo para as famílias. Pais, mães, se a sua criança já consegue andar, mesmo que seja você pegando na mãozinha, não traga o seu filho, a sua filha no colo. Por quê? Porque você é mau? Não. É porque aí já vai desvinculando. Vai ser mais fácil na hora que você entregar a tua criança, ou para quem estiver lá na frente, ou para quem estiver na porta, ou lá dentro da sala para a professora, vai ser mais fácil você se despedir dela, você dizer tchau, porque aí a criança já não vai estar ali no colo, aquele vínculo, daquele contato direto, já não vai ser tão direto, né? E vai ser mais fácil de você se despedir da criança. Tanto para você vai ser mais fácil, como para a criança. Então, lógico, se é bebê, se tiver como trazer no carrinho, ótimo, traz no carrinho. Mas se por acaso você tenha que trazer no colo, não tem outra alternativa, tudo bem. Mas se você tiver outra alternativa, não traga no colo. Outra coisa aqui. Evitar de sair escondido da criança. Às vezes, a família, com aquele medo que a criança fique chorando, que dê escândalo ali na sala, pega e sai escondido, correndo. Às vezes o professor, na sua ingenuidade, até estimula que a família saia escondido. Mas eu digo de experiência que sair escondido não é legal, porque aí o que acontece? A família sai escondido, apreensiva, com medo, achando que a criança já vai chorar. E pode ser até que ela não chore já, mas no momento que ela sentir a falta da família, que deixou ela lá, seja o pai, seja a mãe, seja o tio, seja quem for, ela vai chorar sim. Então, para a criança não é legal, porque ela vai se sentir abandonada. Para o professor não é legal, porque vai ter todo aquele choredo e aí não vai ter a pessoa ali. Então é muito melhor que você se despeça da tua criança e você vai dizer isso para o pai. Olha, pai, você precisa se despedir da tua criança, não saia fugindo dela. Ela tem que entender que você precisa sair para trabalhar, mas que no momento certo você volta para buscar. Converse com ela e saia, que ela perceba que você está saindo. Não fuja nunca da sua criança. E você vai ter que falar isso com os pais com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade, explicar para eles que esse é o melhor caminho a se fazer, né? Se a criança chorar, né, explicar que volta depois, isso eu já falei. Outra coisa que você precisa estar falando com essa família, sobre os horários. Extremamente importante respeitar horário, né? Tem horário para chegar na escola, tanto na creche quanto na pré-escola, tem horário. Tem horário para chegar na escola, tem horário para pegar essa criança. E para a criança criar uma rotina, principalmente nesse momento de adaptação, é fundamental você passar isso para as famílias, que eles precisam cumprir com os horários. Se foi conversado com eles que 7h30 eles têm que estar na escola, 7h30 eles têm que estar na escola. Não é 7h32, 7h35. É um pouco antes disso, 7h28, 7h25, né? Mas não 7h35. Já passou esse horário. Lógico que a gente sabe que, infelizmente, acontecem os atrasos e acaba que a gente tem que aceitar, não tem muito o que fazer. Mas tente conscientizar os pais, a família, que esse cumprir horário para essa adaptação da criança deles é fundamental, que é importante essa rotina da criança, né? E você, como professor, usa do teu jeitinho e vai estar passando isso para os pais, né? Aí, como eu já disse antes, e vou deixar muito claro aqui, dentro dessa conversa que você está tendo com a família, você tem que dizer para essa família que toda vez que ela falar de escola, toda vez que ela falar de professora, que ela fala do ambiente escolar, tudo que remete à escola, ela nunca deixa a criança levar a entender que a escola é algo ruim. Nunca associar a escola a algo ruim. Pelo contrário, associar só a coisas boas. Que lá é legal, que o professor é legal, né? Por quê? Porque aí a criança vai
criando a concepção de escola legal na cabeça dela. Mas seus pais ficam associando, ah, se você não fizer tal coisa, você vai para a escola. Ah, se você, né? Aí a criança vai associando a escola como algo ruim. E é importante estar passando isso para os pais já desde o início nessa adaptação escolar, lá na creche e na pré-escola desde cedo, né? E você, como professor, você vai explicar isso para essa família. Olha, pai, olha, mãe, olha, família. Eu já te passei todas as informações, como é que tem que ser a escola, como é que vai ser a escola, o que você tem que fazer, como é que você vai ajudar a tua criança a se adaptar, como é que você vai contribuir para que ele se adapte rapidamente aqui e fique bem aqui na escola. Mas caso você tenha dúvida de qualquer coisa, nós estamos aqui à tua inteira disposição. Você vai tranquilizar essa família, né? Vai dizer, nós estamos aqui à tua inteira disposição. Você pode ligar para a escola a qualquer momento que alguém vai te atender. Ou o diretor ou o coordenador, alguém vai te atender. Se você quiser falar comigo no final da aula, eu estou aqui à disposição. E é importante, inclusive, que todo final de aula, principalmente agora nesse momento de adaptação, você esteja dando um feedback para os pais de como que foi o dia da tua criança, a criança dela, no caso, né, na escola. Explicando se essa criança chorou, se chorou por muito tempo, o que você fez para acalmá-la, se ela se alimentou, se ela fez xixi direito, se ela, sabe, tudo que ela fez dentro do tempo que esteve com você. É importante você estar dando esse feedback para essas famílias, para você tranquilizar essas famílias e deixar bem claro isso para elas, que elas podem, se ficar alguma dúvida, se tiver qualquer coisa que elas fiquem preocupadas ou paire qualquer dúvida na cabeça delas, que a escola está aberta para recebê-las, que elas podem ligar, podem estar indo, né? E que essa relação está aberta entre vocês. É importante que o pai e a família saiba disso. Sobre o comportamento inicial das crianças. Esse item é importante para você, professor, ficar atento. Porque mesmo que a criança ela já tenha vivenciado outros momentos na escola, digamos que ela não é berçário, ela já veio para o berçário, já passou pelo maternal e ela já está lá na pré-escola. Em qualquer momento da vida que essa criança vai vir, para ela vai ser um momento de adaptação, né? Por que vai ser um momento de adaptação? Porque por mais que ela já tenha passado talvez pelo berçário 1, tenha passado talvez pelo berçário 2, agora ela vai para uma outra salinha. São outras crianças, é um outro ambiente, são outros professores, né? E os bebês, então, nem se fala, é a primeiro ambiente que eles vêm, primeira vez na escola, primeiro tudo. Então, é muito natural que essas crianças tenham medo. E ao sentir medo, o que acontece com a gente? Ao sentir medo, nós ficamos acuadas. E quais são as nossas reações? É o choro, é o se esconder nos cantinhos, tem criança que grita, né? Não tem choro, não tem nem lágrimas nos olhos, não tem nem uma lágrima, mas grita, faz escândalo, né? Então, por que eles fazem isso? Porque eles sentem medo, eles mudaram de ambiente, não estão lá na casa, ou mudaram de sala, não estão mais naquela sala, é outro lugar, são outras pessoas, e eles são crianças, eles são bebês, ou eles são crianças pequenas, e é natural que eles tenham medo, né? E isso, você adulto, você professor que está cuidando dessas crianças nesse momento, precisa ter essa compreensão, porque tendo essa compreensão, você vai poder estar interagindo com essa criança,
vai poder estar dialogando com essa criança, seja em qual fase ela esteja, seja lá no berçário 1, seja lá no berçário 2, seja no maternal 1, seja no maternal 2, ou no pré-1, no pré-2, independente da faixa etária da educação infantil em que essa criança esteja, a forma de você interagir com ela nesse momento de adaptação vai ser o mesmo. Você vai ter que o quê? Vai ter que acolher essa criança, vai ter que dar atenção para essa criança, vai ter que dar carinho para essa criança. Esse momento de adaptação é extremamente fundamental que você faça essa acolhida, para que ela se sinta de fato acolhida, para que ela tenha segurança em você, para que ela veja em você aquela família que ela tem lá na casa, né? Porque agora é você o adulto responsável por ela. E é em você que ela precisa se apoiar. É em você que ela precisa sentir-se segura. Como é que você vai conseguir isso? Conquistando essa criança. Demonstre o teu interesse por essa criança. Demonstre que você se preocupa com essa criança. Demonstre que ela é importante para você. Diga isso para ela. Nossa, que legal, que bom que você veio. Que legal que você está aqui na escolinha. Nós vamos fazer tantas coisas juntos hoje. E diga para essa criança o que você planejou para fazer com ela nesse dia. Ah, você vai tomar banho, nós vamos brincar no solário, nós vamos cantar musiquinhas, nós vamos fazer tal coisa. Demonstre para essa criança que você está de fato interessada nela. Ela precisa sentir isso de você, né? Você agora é o adulto que está com essa criança. E para ela se adaptar, ela vai precisar sentir-se segura, ela vai precisar de fato gostar de você, querer estar na tua presença, querer estar com você. E para isso, lógico, você vai precisar conversar muito, a todo momento. Desde o primeiro momento que você recebe essa criança, durante o dia todo, né? Você leve a tua aguinha, porque você vai precisar tomar muita água para repor as tuas cordas vocais no lugar. Você vai precisar conversar demais com essa criança. Você vai se utilizar da tua oralidade para isso, né? Para passar todo esse carinho, esse cuidado para essa criança. E já quero dizer para vocês que essas conversas, esses diálogos, você já pode colocar lá no teu plano de aula, no teu planejamento, como uma vivência, ou seja, como uma atividade pedagógica, porque essa conversa, esse diálogo, esse acalentar a criança, esse tranquilizar a criança, é sim uma forma de você estar trabalhando com a criança. Em muitos momentos, lá quando eu iniciei o meu trabalho com a educação infantil, 15 anos atrás, eu pensava, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui nessa sala? Eu não estou fazendo nada, né? Aos poucos eu fui entendendo o que são de fato atividades desenvolvidas com as crianças de berçário e maternais e pré-escolas. Demorou um pouquinho, mas eu achava, meu Deus, eu não faço nada, o que eu estou fazendo aqui? Mas, desde esse diálogo, essa interação que você tem, esse acolhimento, esse se fazer presente na vida da criança, essa transferência de carinho, esse afeto, é uma vivência, é uma experiência que você está fazendo com essa criança. Logo, é uma atividade que você pode, não só pode, como deve colocar no teu planejamento, lá no teu plano de aula. Dentro dessa vivência, você já pode alinhar lá na BNCC, colocar os campos de experiência que correspondem a essas vivências, né, os códigos alfanuméricos correspondentes, quais são os objetivos de trabalho que você está atingindo com esses diálogos. Todas essas atividades, todas essas vivências, essas experiências que eu vou estar enumerando agora para vocês, são atividades, são vivências, experiências que você deve estar colocando no teu planejamento
e na hora que você for registrar no teu RCO, você registrar como experiências que você desenvolveu com as tuas crianças em sala de aula, tá? Então, uma delas, né, o diálogo. Aí a outra é a apresentação dos diferentes ambientes, né? Você vai falar de características também desses ambientes, mas é claro que você não vai dizer para a criança: olha, fulaninho, essa aqui é a tua sala. Olha, Beltraninho, isso daqui é o solário. Não, né, professores? Vocês podem se utilizar de frases do tipo: crianças, ou fulaninha, vamos brincar no solário, né? Ou vamos brincar com os brinquedos. Você vai estar falando do momento, das características, dos ambientes, utilizando-se de frases, né? Ou que macio esse trocador, que gostoso esse banho, que chuveirinho gostoso. Você vai se utilizar dessas frases para estar apresentando o ambiente e as coisas que ela vai estar convivendo com você a partir de agora, não só nessa adaptação, mas durante todo o ano, né? Você pode falar também para ela: vamos brincar no parque, né? São frases que você pode estar se utilizando. Ou vamos para o refeitório tomar café. Eu gosto, pessoal, desde o momento que eu começo a levar as minhas crianças para o refeitório, mesmo que elas sejam pequenas, que sejam bebês lá do berçário, porque a partir do momento que eu percebo que os meus alunos já conseguem caminhar, eu não gosto de dar comida na sala, não. Eu não sei como que vocês gostam de fazer, mas eu, particularmente, eu penso que se a criança já consegue caminhar, ela consegue sim ir para o refeitório. E eu gosto de estar levando ela para o refeitório, sim. Então, nesse momento, já aproveitar para falar das refeições. Nunca dizer só vamos comer. Não, é vamos tomar café da manhã, vamos almoçar, crianças, vamos fazer o lanche, vamos jantar. No caso das creches que tem atendimento integral, né, pessoal? As crianças fazem todas essas refeições na escola. E é importante que você, professor, mesmo lá as crianças bebês, né, já esteja passando para elas: vamos tomar café da manhã, para que elas saibam que existem momentos e refeições certas no dia. Durante o momento que está comendo, falar sobre a comida. Nossa, que chazinho gostoso, que leitinho saboroso. Olha, tem margarina nesse pão. Falar das características dos alimentos. Você está comendo uma fruta. Que banana docinha. Sabe? Aproveitar esses momentos, né? Desde agora na adaptação, já para ir deixando a criança mais à vontade, conhecendo esses ambientes, né? E isso você vai fazer durante todo o ano, mas agora, desde já na adaptação, é importante para a criança já ir tendo contato com o ambiente, se ambientalizando com os espaços e para a vida seguir naturalmente depois, né? Então, nessa apresentação dos ambientes, das características, das coisas, dos lugares, você vai se utilizar da fala, dessas frases criativas, das que eu falei, e muitas outras da tua capacidade intelectual, para estar chamando essas crianças para essas vivências, para essas atividades, né, do dia a dia. Uma outra prática bastante importante nesse momento de adaptação são as interações e as socializações. Essas interações você vai estar realizando em vários locais, em vários ambientes e com diferentes pessoas. Por exemplo, em todos os lugares que você consegue levar essa criança, no momento da alimentação, no momento em sala de aula, no momento do parquinho, no saguão, aonde você consiga estar convivendo com outras pessoas, com outras crianças, com adultos da escola. É muito importante que você, professor,
esteja proporcionando para essas crianças, desde já no momento da adaptação, essa interação, essa socialização com outros ambientes, com outras pessoas, né? Adultos e outras crianças também. Por mais que você pense, não, eles estão se adaptando, ainda não dá para conviver. Pelo contrário, se eles percebem que ali existe vida além daquela salinha, é mais fácil deles perceber que aquela escola é um lugar legal, que tem vida além daquela salinha, que fora dali tem solário, que fora dali tem saguão, que fora dali tem as tias da cozinha que vão lá na sala, que fora dali tem crianças brincando no pátio, sabe? É importante para eles, na imaginação deles, pensar, não, dá para fazer outras coisas, não é só esse lugarzinho aqui. Outra atividade que você deve inserir no teu planejamento de adaptação, né, é o brincar livre na natureza. Brincar na areia, brincar nas árvores se tiver na tua escola. Aproveite todo o ambiente natural da tua escola, né? Tem escola que não tem, mas alguma coisa sempre tem. Tem escola que tem grandes pátios, tem árvores, tem parque de areia, tem parque de brinquedos. E são várias as possibilidades de você estar deixando essa criança brincar livre. E esse brincar livre é sobre os teus olhos, né, professor? Você é o responsável e você precisa estar lá sempre cuidando. Pode acontecer sim dela cair, alguma coisa, mas isso é natural, aconteceria também em casa, e você não pode ficar com medo, nossa, eu não vou levar porque vai se machucar. Não vai, se você ter o cuidado, deixar ela longe de perigos, né, saber filtrar os ambientes em que cada criança pode ir, você pode levar elas em todos os ambientes da escola, desde já no momento de adaptação da criança na escola. Outra atividade que eu sugiro que você coloque já no teu planejamento de adaptação da primeira semana, inclusive do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, de todos os dias da tua vida, é a musicalização. Porque a musicalização, ela é extremamente importante. E existem várias musiquinhas. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês das musiquinhas que eu costumo trabalhar. Mas na internet, se você colocar lá músicas infantis e colocar um tema que você quer, ou só colocar músicas infantis mesmo, vem um monte, né? Se você não sabe cantar essas musiquinhas, não tem problema nenhum. Você baixa elas no teu celular, num pendrive, não sei a forma que você vai utilizar, como eu já falei lá da playlist para vocês. Essa atividade, essa vivência, essa experiência, essa precisa acontecer. A musicalização não pode faltar. Das musiquinhas que eu gosto de cantar, Bom dia, amiguinhos, ou Boa tarde, amiguinhos, né? Como vai a nossa amizade? E é uma delas. Boi da Cara Preta, se for lá no berçário, é uma musiquinha que as crianças gostam bastante. A Formiguinha, ela é uma musiquinha bem legal, os professores de educação infantil acho que todos conhecem. Ela já é mais para as crianças um pouquinho maior, tipo maternal, assim, né? A Dona Aranha também, dá para você cantar no berçário 1, mas aí é você que vai estar gesticulando, a criança você vai utilizar apenas como estímulo visual e oral, né? O Sapo Não Lava o Pé também é muito legal e as crianças gostam bastante. Tem os gestos interessantes para fazer. O Sapo Cururu. Meu lanchinho é um hino. Meu lanchinho funciona em todas as etapas da educação infantil. Tanto no berçário, quanto com as crianças bem pequenas, quanto com as crianças pequenas. Super funciona. Meu lanchinho é um hino, não pode faltar. Se você não sabe essa música, professor de educação infantil tem que aprender. É um hino. A Carrocinha também, eles gostam bastante. Já os maiorzinhos, tipo Maternal 2, e as crianças pequenas das pré-escola. A Janelinha fecha. Quando está? Isso já lá no maternal. No berçário também dá, mas aí já é também mais você que vai estar fazendo os gestos e com os bebezinhos.
Quando os bebês já estão maiores, já dá para você mesmo começar a falar para eles: a janelinha fecha, a janelinha abre, e mostrar os gestos da música, né? Peixe vivo é muito legal você cantar, mostrar os gestos, eles gostam bastante. E todas essas musiquinhas que eu falei pra vocês, essas são as minhas preferidas, que eu canto sempre. E muitas outras também, né, que eu canto, mas essas são as que são da minha vivência, quase que dia a dia eu canto todas elas. Se você não sabe, é fácil você baixar, na internet tem, gratuitas, você não precisa pagar nada por elas. Todas essas musiquinhas, nesse período de adaptação, você vai estar cantando, você vai estar dançando, você vai gesticular com a criança, né? E vai ser momentos bem interessantes para elas, porque elas vão sentir que você está ali preocupada com elas, e isso vai ser bom, né? Logo, logo, se no começo ela não vai estar cantando e dançando com você, logo, logo isso vai acontecer. E ela já vai se chegar em você e vai dançar e cantar com você, com certeza. Os brinquedos. Os brinquedos também é uma outra vivência que não pode faltar no teu planejamento de adaptação, né? Os brinquedos é para a vida, mas nesse momento de adaptação são experiências incríveis que as crianças precisam vivenciar. Esses brinquedos, eles têm que estarem disponíveis na sala, o máximo de brinquedo possível que você conseguir, né, disponibilizar para essas crianças. Criar possibilidades, por exemplo, para os bebês. Você pode colocar caixas para jogar bolinhas junto com elas nessas caixas. Você pode, para os bebês que já têm uma certa coordenação, os maiorzinhos, do berçário 2, por exemplo, você pode dar uma lata, uma caixa, para eles mesmo colocar essas bolinhas dentro das latas, das caixas, depois ajudá-los a tirar, colocar de novo. É uma brincadeira muito legal e que eles gostam bastante, né? Sempre, e nesse momento de adaptação, ela é bem interessante. Uma outra atividade que você também pode estar colocando no teu planejamento de adaptação, se você trabalha com bebê, são as garrafas sensoriais, né, que eu já indiquei em outro momento aqui. Se você trabalha com maternal, uma dica de atividade de adaptação, que é legal você colocar no teu planejamento, é você usar um papel grande, pode ser um papel craft, por exemplo, pegar todos os calçados da turminha e contornar esses calçados lá nesse papel craft grande, e aí vocês podem brincar por um longo tempo de estar encaixando. Aonde que você consegue encaixar o teu calçado, fulaninho? Aonde será que vai esse? Aonde que é o tênis da fulana? Aonde que é a sandália da beltrana? Entendeu? Aí você utiliza dessas sombras que você circulou dos calçados de todas as crianças e aproveita o momento da brincadeira, usando a tua criatividade de fala para interagir com as crianças, né? De preferência, com certeza, essa vivência, essa prática vai ter que ser no chão, né? Para que o papel fique bem, e de preferência fixa esse papel, né, no chão, para que ele não fique balançando. Fixa esse papel no chão, para que as crianças possam estar colocando os calçados nas respectivas sombras. E sobre a tua orientação, dá para você criar várias experiências com esses calçados desenhados no craft. Essa é uma das atividades que você pode estar colocando no teu planejamento de adaptação, né? Com as crianças de maternal. É uma dica que eu estou dando. Uma outra atividade que é legal para você ter também nesse teu momento da primeira semana ali de adaptação é o cantinho da arte. Nesse cantinho da arte, você pode colocar lá nesse cantinho uma mesa com cadeiras, né? E lá você deixar desenhos
né? Você não precisa dizer agora vamos pintar. Você deixa lá desenhos para que a própria criança, né? No caso, se ela está no maternal, ela é uma criança bem pequena. Para que a criança bem pequena se interesse. Ai, e eu vou pintar. Além desses desenhos, você pode deixar folhas em brancas para que ela tenha interesse de rabiscar, né? No caso de desenhar. E lá você deixa também nesse cantinho lápis de cor, lá você deixa nesse cantinho giz de cera, lá nesse cantinho você pode estar deixando lápis de escrever mesmo, materiais que você acha que vai ser interessante, né? Por isso que eu chamei de cantinho da arte, e que você pode chamar também de cantinho da arte na hora que você for colocar no teu plano de aula, e na hora que você for estar adequando esse teu plano de aula a BNCC também, né? Na hora que você for explicar a metodologia utilizada, você pode sim chamar de cantinho da arte e explicar aí para as crianças que é um cantinho livre, que eles podem estar brincando de desenhar, brincando de pintar, e vai ser bem importante, bem legal nesse momento de adaptação. Também um cantinho ou um momento específico no teu planejamento é legal você colocar durante esse momento de adaptação, se não todo dia, pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana, a hora de modelar, onde você vai oferecer massinhas de modelar. Aqui eu estou sugerindo para a idade das crianças bem pequenas, que são os maternal 1 e 2, mas eu acredito que na pré-escola essa atividade também é interessante para esse momento de adaptação. Aí, uma atividade mais direcionada para as crianças pequenas, que são as crianças com idade pré-escolar. Além dessas que eu falei, desenvolvidas com as crianças pequenas do maternal, que também podem ser desenvolvidas com os prés, que como eles já são maiorzinhos, você também pode estar criando circuitos variados, né? Nesse momento de adaptação, você pode criar circuitos com obstáculos mais simples, né? Porque eles ainda estão conhecendo a escola, acabaram de... Por mais que alguns já tenham o conhecimento da escola, eles estão num ambiente diferente, estão com uma professora diferente, né? Então, faça esses circuitos com eles, mas com obstáculos mais simples. Por exemplo, use bambolês, use mesas, use cadeiras, para eles passar por baixo das mesas, fazer zigue-zague nos bambolês, sentar na cadeira. Dá até para fazer tipo uma competiçãozinha, né? Coloca lá, passa por baixo da mesa, faz um zigue-zague nos bambolês, né? Tipo, uma mesa, duas mesas, uma mesa, outra mesa, um circuito de bambolê, outro circuito de bambolê e uma única cadeira. Aí saem 2 crianças fazendo esse circuito de passar pela mesa, pelo zigue-zague de bambolê, e quem primeiro sentar na cadeira é o vencedor, né? Então é uma forma de circuito legal que pode ser interessante. Pode ser não, é de fato interessante e é simples, dá para fazer nesse momento de adaptação. E circuitos, pessoal, vocês vão estar fazendo durante todas as fases da educação infantil. Lógico que vocês vão variando de acordo com a capacidade da criança, mas existem várias formas de você fazer circuito. E você pode criar das mais diferentes formas, com colchonetes, com cadeiras, com mesas, com bolas, com cones. São várias formas. Até se você está na creche, você pode utilizar travesseiros, você pode utilizar brinquedos, várias coisas que você tem lá disponível para estar criando esses circuitos. E com as crianças da pré-escola também é bastante importante que nessa fase de adaptação você esteja utilizando o material que a criança traz. Por que eu digo que é importante você já utilizar alguma coisa desse material que a criança traz já nesse momento de adaptação?
porque a criança fica curiosa, né? Ela quer mexer naquelas coisas novas que ela trouxe, naquele giz, naquela massinha, naquela tinta. E explorar esses materiais dela é importante. Então, você, professor, no teu planejamento desse momento de adaptação, coloque um momentozinho para explorar sim o material que a criança traz. Por mais que seja um momento difícil, né? Você ainda está nessa acolhida, nessa ambientação da criança, nessa adaptação propriamente dita. Mas coloque sim um momento para ela explorar o material que ela trouxe. Escolha, um dia vamos desenhar no caderno de desenho, um dia vamos usar a massinha de modelar que a mamãe mandou, um dia vamos pintar com a tinta guache que você trouxe, sabe? Organize um dia da semana para cada material que a criança trouxe para você estar utilizando com essas crianças lá da pré-escola. Outra dica de atividade de adaptação, que essa daqui vale para todas as etapas da educação infantil, são as cabaninhas. Cabaninhas, elas podem ser feitas com lençol, elas podem ser feitas com edredom, elas podem ser feitas com caixas, elas podem ser feitas de diversas formas. Basta o professor ser criativo e estar criando as suas cabaninhas com as suas crianças. Isso tanto faz lá no berçário, no maternal, como nas pré-escolas. As cabaninhas funcionam em todas as idades e são atividades que as crianças gostam bastante, portanto dá para fazer no momento de adaptação e vai ser muito bom para as crianças. Outra atividade que também dá para você estar colocando no teu plano de aula de adaptação, professor, são as bolhas de sabão. As bolhas de sabão, elas são incríveis. Tanto no berçário, como no maternal, como nas pré-escolas, bolha de sabão é um sucesso. E se você não tem aquele brinquedinho que faz as bolhas de sabão, você, professor, pode estar fazendo o teu próprio brinquedo. Você pode utilizar garrafas PET, aquelas garrafinhas pequenas de água, e estar criando o teu próprio brinquedo de bolhas de sabão. Se você não sabe como fazer isso, é só você clicar lá no Google, fazer bolhas de sabão com garrafa PET. Lá vem um monte de receitas, de como você estar cortando essa garrafa, de como fazer esse brinquedo. Então, se você não tem brinquedo, não é desculpa. Você pode fazer o brinquedo, porque garrafa PET, garrafa de água, você tem em casa ou encontra em qualquer lugar, né? Então, dá para você estar inserindo essa atividade de adaptação no teu plano de aula da semana de adaptação. Brincar com água. Brincar com água também é muito legal, em qualquer fase da educação infantil. Se for no berçário, você vai utilizar esse momento de brincar com água durante o banho, por exemplo, né? Na hora que vai lavar as mãozinhas dessas crianças, na hora da troca dessas crianças, você vai poder estar brincando, oferecendo a água para os bebês brincar. No maternal, você pode estar oferecendo baldes, você pode estar oferecendo bacias, potinhos para essas crianças brincar de transferir água de um lugar para o outro, né? Se essas crianças já são as crianças maiores, tipo as crianças da pré-escola, você pode já organizar uma brincadeira mesmo com água. Por exemplo, uma que eu fiz no ano passado, que foi bem legal, bem interessante, eles gostaram bastante, a brincadeira era assim. Eu coloquei na frente bacias, dentro da bacia, na verdade, era uma competição. Então, precisavam de 2 bacias, 2 litros recicláveis, de 2 litros, uma caneca para cada criança que estivesse na competição, e lá atrás 2 baldes. Por quê? Porque a criança tinha que vir aqui na bacia, encher a garrafa com a caneca e depositar essa água lá no balde. E vencia a criança que conseguia transportar toda a água da bacia para o balde em menor tempo, né? Então é uma competição, mas você pode organizar essa brincadeira do teu jeito ou criar uma outra brincadeira
né? Porque água é muito interessante em qualquer faixa etária da educação infantil e muito bom para esse momento de adaptação, porque eles gostam de brincar com água, né? Uma outra dica de atividade que você pode estar colocando no teu plano de aula da adaptação com as crianças é fazer a sua própria tinta, né? Fazer a própria tinta é muito legal. As crianças já gostam de pintar, de qualquer forma elas gostam de pintar. E se você, professor, proporcionar um momento onde ela possa estar fazendo a própria tinta, elas vão gostar ainda muito mais. Lógico que com os bebês e com as crianças bem pequenas, essa atividade é um pouco difícil. Com os bebês é praticamente impossível. Mas com as crianças pequenas, que são as crianças das pré-escolas, dá para fazer sim. Tem várias receitas na internet, você pode entrar lá e escolher a qual que você acha que é mais interessante, né? E amanhã eu pretendo estar postando aqui nas minhas redes sociais alguns planinhos de aulas prontos e colocando essas vivências, e uma delas é a criança fazer a própria tinta, né? Então, vocês podem estar procurando na internet ou aqui nas minhas redes sociais, que eu vou estar disponibilizando para vocês um plano de aula pronto, né, de adaptação, e dentro desse plano de aula, uma das vivências será onde a criança vai fazer a própria tinta, e uma outra vivência que eu também quero estar colocando no meu plano de aula vai ser a criança fazer a própria massinha de modelar, né? Também tem várias receitas na internet de massinhas de modelar que a criança pode fazer junto com o professor junto com a criança, mas é uma vivência que eu pretendo colocar no meu plano de aula pronto, que eu vou estar disponibilizando aqui nas minhas redes sociais. Então, você também pode estar colocando no teu plano de aula. Outra atividade, outra prática, outra vivência que é legal que você, professor, esteja colocando nesse momento de adaptação são os livros. E os livros, eles são válidos nesse momento de adaptação e em todo período que a criança está na escola, em todas as fases da educação infantil. Como que você vai estar utilizando agora nesse momento da adaptação com os bebês, por exemplo? Se você tiver os livros de banhos, vai estar utilizando desses na hora do banho. Se você não tem os livros de banho, vai estar se utilizando de imagens grandes, vai estar mostrando os livros para essas crianças, vai estar conversando, vai estar mostrando para esses bebês os livros. Para as crianças um pouquinho maiores, lá do maternal, que são as crianças bem pequenas, você, professor, já pode estar contando historinhas para elas, que também é muito legal, elas gostam, e é uma atividade possível de ser feita nesse momento de adaptação. O parquinho também é uma atividade que você pode e deve já inserir nesse momento de adaptação. E leve sem medo pro parquinho, eles vão gostar. Se você não se sentir segura, peça ajuda, mas leve as crianças brincar livremente no parquinho. E se você tiver na tua escola, não deixe de levar para a brinquedoteca, porque é um lugar diferente da tua sala de aula. Você pode dizer, não, mas a gente já está oferecendo brinquedos na sala, não é necessário levar para a brinquedoteca. Porém, a brinquedoteca ele é um ambiente diferente, né? E vai gerar na criança um interesse pelo brinquedo diferente, pelo lugar diferente, pelo espaço que é diferente. Então, se tem na tua escola, aproveite. E eu acho que é isso. Espero que eu tenha
falado tudo que eu anotei aqui para falar para vocês. Que eu fiz uns itens, né? Espero que eu tenha falado tudo, porque eu não fiquei lendo. Então, eu espero que eu tenha colocado tudo que eu planejei para falar para vocês. E espero de coração que tenha sido útil para algum professor, para alguma professora, para você que viu aqui, que me acompanhou, para você que passou por aqui, ou para você que vai ver essa live em outro momento. Espero de fato ter contribuído com o trabalho de vocês nesse momento de adaptação, tanto dos bebês quanto das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. E vejam aí nas minhas redes sociais, eu pretendo estar postando aulas prontas para esses momentos de adaptação, tanto dos bebês quanto das crianças bem pequenas, como das crianças pequenas também. E sábado eu quero novamente estar aqui falando com vocês sobre como preparar aulas de acordo com a BNCC, né? Então, se você tem interesse em aulas de acordo com a BNCC, você já é meu convidado para estar comigo no sábado às 19h19, tá bom? E é isso, um beijo no coração e espero vocês em outros momentos por aí. Beijo!